Oiê, Karine aqui. E hoje eu vim falar uma metáfora que aconteceu na vida real esse final de semana. Eu falei, já vou gravar, porque da última vez que veio um super insight, né, de coisa para gravar, assim, já tem muitos anos isso, na verdade. Não era nem sobre Deus, essas coisas, mas sobre a vida. E aí eu acabei não gravando. Aí um dia desse eu vi uma pessoa falando exatamente o que eu queria gravar. Eu falei, meu Deus, Deus é perfeito mesmo. Se você não fala, meu filho, Deus vai fazer outra pessoa falar. Então eu falei, já que veio uma coisa muito específica. Gente, olha ali aqui aparecendo. Oi, Lili! Você tá muito linda! Ela é muito perfeita. Tá participando. Mas enfim, falei, então deixa eu gravar, porque isso de fato faz sentido no meu coração. Vamos lá. Eu estava servindo equipe, né, voluntariamente numa equipe de treinamento esse final de semana. E, gente, eu toda hora colocava o celular no bolso e a gente tinha que usar calça jeans, tal, toda hora eu colocava no bolso, tal, e de repente eu estava assim com o meu celular metade da capa, até deixei ela aqui para mostrar, mas sujou. Metade da capa abriu, metade da película. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar com esse celular até de noite, tal, tal, tal. Isso já foi na sexta, né? O treinamento era sexta, sábado, domingo. Eu falei, já vou ficar até de noite, mas que bom que eu tenho uma película reserva em casa. Beleza. E aí, toda hora que eu ia mexer, gente, isso aqui ficava assim, eu voltava o celular, e aí, tipo assim, voltava, tava, ficava aquela coisa horrorosa. E eu assim, nossa, que estranho, né? Essa película, não sabia que ela era tão sensível assim. E aí, gente, cheguei em casa, fui tirar a película, e fui limpar para pôr a película nova. E eu tô olhando e tô assim, gente, mas esse celular já tá com película. Coisa mais doida. E aí tem a película, porque dá pra ver na câmera onde fica uma bolinha. E eu pus a mão assim e falei, gente, mas tá com película mesmo. Isso era uma proteção, né, infinito, da película. E eu tô esse tempo todo usando, eu não sei quantos meses, mas eu lembro que eu troquei, deve ter o quê? Uns 4 meses. Há 4 meses, no mínimo, usando uma película com proteção de película. É como se fosse usar um óculos para proteger um outro óculos. É como se fosse usar uma blusa para proteger outra blusa. É tipo muito louco. E, e vieram várias coisas, assim, do tipo, eu falei, Deus, o que que eu posso aprender com isso, né? Primeiro, o apego. Porque na hora que tirou, eu falei, nossa, eu não posso tirar a película toda. Aí eu ficava, tipo, pondo de volta. Ficava aquela coisa horrorosa. Mas na hora que tirou, eu fiquei assim, nossa, vai que eu ponho no bolso, arranha e tal. O apego que a gente tem, né? Essas coisas. Aí a outra coisa veio do tipo assim, que veio muito parecido com a da lente dos óculos, que foi a metáfora que lá atrás tinha vindo. Depois eu vi que alguém gravou a mesma coisa. Que assim, se o seu óculos está sujo, você enxerga o mundo por meio desse óculos, só que você não está vendo que está sujo. Aí alguém vai te dar um trem ser limpo, tal, ou até troca de lente do óculos. Você fala, meu Deus, o mundo era assim, esse tempo todo eu estava vendo assim. E por que que para mim isso mexe muito? Porque quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu descobri que eu era cega do olho direito. E, gente, eu não enxergava nada do olho direito. E aí, eu lembro quando eu fui no médico, no oftalmologista, pela primeira vez, meus pais levaram para o meu irmão, estava tendo dor de cabeça e tal, falaram, ah, já que ele está tendo dor de cabeça, pode ser visão, vamos levar a Karine também. E chegou lá, eu não enxergava do olho direito. E aí eu lembro que o médico xingou meus pais, e aí ele falou assim, como assim vocês não perceberam? Né? E meus pais não perceberam, apesar que eu ficava toda roxa, eu era desastrada e tal, ainda sou, né? Não mudou tanto, mas de fato era diferente. Eu errava, estava errando muita coisa de dever, né? De tarefa de casa por conta disso. E, gente, eu lembro que meus pais me perguntaram assim, mas você nunca viu que você não enxerga desse olho? Eu falei, mas para mim todo mundo enxergava assim, porque eu nasci com isso. Então, aquilo que eu enxergava, né, do tipo, meio que não enxergava desse olho aqui, é como se fosse o natural para mim, porque eu tinha nascido dessa forma. E nunca tinha feito aquele teste que tampa um olho, outro. Claro que, né, que às vezes uma situação ou outra pode ter acontecido, mas eu achava que meio que todo mundo chegava assim, não sabia assim, nossa, eu tô enxergando mal. Desse olho que é bom, mas desse outro é ruim. E aí eu lembro que eu comecei, né, na época, a usar tampão, fazer muitas coisas, né? Tava naquela virada de que se passasse muito tempo, realmente não teria uma solução, porque tem uma elasticidade, sei lá se essa é a palavra, mas tem um limite ali de idade. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu reduzi muito, né? Hoje eu tenho uns 4 graus nesse olho aqui, de miopia, uns 2,5 de astigmatismo, e no outro acaba que equilibrou.
Mas, então, se ninguém nunca te mostra que existe uma outra forma, você vai continuar enxergando assim. E essa película me veio muito isso, sabe? Que muitas vezes a gente tá vivendo uma vida achando que tá protegendo e que tá protegido. E aí vem uma coisa e mostra assim, sabe isso que você estava achando que estava protegendo? Nem era uma proteção, nem era película de proteção. Era apenas uma coisa de fábrica que veio. E quantas coisas que a gente faz na vida que a gente acha que são a verdadeira proteção e, na verdade, não passam de uma mera película que é descartável. Isso que é descartável. Eu só não falei que eu queria gravar. Isso que é descartável. Não tem o que utilizar com isso. Tanto que é tão frágil que na primeira fricção eles falam assim, Karine, mas tem 4 meses. É porque, gente, primeiro, eu trabalho de home office. Segundo, eu sempre coloco isso lá na bolsa. Como eu estava num evento que eu tinha que ficar sem bolsa, que eu estava servindo, toda hora eu tinha que colocar ele dentro do bolso. E foi aí que, pela primeira vez, talvez ele viveu essa fricção. E aí, na primeira oportunidade que teve, isso aqui o quê? Mostrou que não era a proteção. Gente, nós temos que tirar essa camada de ilusão e de mentira da nossa vida. Porque a gente vive uma mentira. Quantas vezes, gente, eu falo, porque eu não sou uma pessoa criada em berço crente, em berço evangélico. Eu vim de outras práticas, né, do catolicismo espírita, de toda essa coisa que quantas e de uma espiritualidade que muitas vezes a gente fala, sou da espiritualidade. Quantas vezes eu enchi a boca para falar da espiritualidade? E quantas vezes a gente acha que o que está nos protegendo é aquela vela que a gente acendeu? Quantas vezes a gente acha que aquilo que está protegendo é a uma pedra? Apesar que eu amo cristais, hoje eu não vejo cristais, né, de uma forma tão mística assim, né? Eu entendo que é da natureza de Deus, tal, mas é diferente. Quantas vezes você coloca a sua esperança, sua proteção, sua fé em algo que de fato é apenas uma coisa descartável. Porque o que de fato protegia, ó, tá sujíssimo isso aqui, inclusive, né? O que de fato. Eita, cadê? Sumiu. Tem um pano que eu deixei aqui. Ah, tá aqui. O que de fato protegia o meu celular, o que de fato estava fazendo a proteção era a película de verdade. Só que eu só pude ver que eu tinha uma proteção de película quando eu tirei essa proteção. Porque mesmo lá no evento, quando saiu, eu não permiti tirar. Eu falei, não, porque está protegendo, porque está protegendo. E, na verdade, já existia uma proteção. Que era a proteção que, verdadeira, a original, que de fato é a que eu comprei para proteger. E quantas coisas a gente não está fazendo, não está tendo na nossa vida, que na verdade são meras enganações. Gente, isso eu fiquei assim, é muito louco isso, né? Tanto que a vida o tempo todo conversa com a gente. E Deus o tempo todo fala com a gente por meio de coisas que são simples, né? Então, assim, quando tem lá na Bíblia, né, que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a gente está fazendo milhões e milhões e milhões de curvas e desvios. E eu não estou falando mal aqui de religião, pelo contrário, né? Se você já viu outro vídeo meu, até depoimento, testemunho, eu sou a pessoa que mais, assim, é aberta a entender que é sem religiosidade, né? Que não é religião, é um relacionamento com Deus, com a palavra. Mas ontem mesmo eu tava de Uber e eu estava conversando com o Uber que ele é espírita. E assim, um querido, um fofo, e eu falei para ele, olha, eu venho também desse berço, eu venho desse caminho. E tudo me levou para Jesus. Tudo, tudo, tudo. Gente, a ayahuasca me levou para Jesus. As minhas meditações me levaram a Jesus. Tudo, tudo, tudo me levou a Jesus. E aí, desde nova mesmo, né, fazendo ali o Evangelho no Lar, etc., eu falava assim, por que a gente não lê a Bíblia? Eu perguntava isso às vezes. E eu até tive a minha primeira Bíblia, foi em 2003. Eu já não era tão nova, eu tinha o quê? 2003? Eu tinha 16 anos, 2003. Então, eu não era tão nova, e aí, tipo, fui ter. E aí, eu li a Bíblia, não entendia nada, e aí, hoje eu entendo, né, que existem várias versões da Bíblia, traduções, etc. E, gente, aí eu falei com esse Uber, né, um querido, o nome dele é Jorge. Eu adoro esse nome. O Jorge. Falei, Jorge,
olha, eu não estou aqui te falando para não fazer o seu trabalho, até porque ele faz um trabalho voluntário lindo, né, ajudando as pessoas no meio do espiritismo. Eu não estou aqui falando isso, até porque quem sou eu para te dizer o que é certo e o que é errado? Mas eu quero te estimular, eu quero te instigar, eu quero te gerar uma vontade, te inspirar. Leia a Bíblia. Pode ler tudo isso que você está lendo, mas leia a Bíblia, porque a Bíblia vai te falar. E aí, por meio dessa verdade, você vai descobrir o que você quer seguir. Porque, gente, é uma coisa assim, é como se a gente estivesse vendo o tempo todo a película que estava protegendo a película. A capinha que estava protegendo, né? É o plastiquinho que estava protegendo. Mas essa era a película de verdade. Perfeita. Tá perfeita aqui. E aí eu lembrei que recentemente tinha dado tipo uma dobrinha. Aqui, ó. Nessa bolinha aqui, não sei se dá pra ver nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo essa bordinha? Tinha dado uma dobrinha. Eu falei, nossa, minha película já estragou. E aí, mesmo assim, eu falei, ah, beleza, né? Vou esperar estragar de vez. E aí, finalmente estragou de vez. E eu achando que ia ter que trocar, na verdade não era trocar. Era apenas o quê? Perceber que existia uma verdade por trás dessa. Então, o que está por trás de um evangelho segundo o Espiritismo? O que está por trás de um livro... Tem alguém ligando aqui, peraí. Deixa eu cancelar. Meu Deus. Peraí. Só um segundo, já volto, gente. Deixa eu pôr um pause. Meu vizinho ali na minha porta, peraí. Então, deixa eu só concluir esse vídeo. Então, o que está por trás de livros que a gente lê que falam da Bíblia? Que eu não estou sendo contra nada, até porque nem sei, né, te dizer assim, todos os autores que verdadeiramente são fiéis à Bíblia e tal. Eu vou buscando e vou pedindo para Deus esse discernimento. Mas, gente, pede para Deus, ora, pede para Deus esse discernimento do que de fato é uma verdade, o que de fato vai ser a proteção que você está buscando, o que de fato vai ser o caminho que você está buscando a vida, né, que você está buscando em Deus. Então, assim, sem qualquer religiosidade, sem qualquer religião, mas pede para Deus te mostrar. E quanto mais eu ia pedindo, mais eu falo assim, Deus revela, Deus me mostra, Deus me mostra. Quanto mais a gente pede, eu continuo pedindo, mais esse discernimento vai vindo. E, gente, é maravilhoso quando a gente vai ver, na verdade, porque é diferente. É como eu falei, né? A tal da película aqui de verdade. Então, enfim, espero que faça sentido para você e bora pedir para Deus essa revelação. Um beijo!